Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo. Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Perfeito, pessoal. Então, se você já chegou até aqui, é porque você tem algum interesse em Libras relacionado ao contexto cristão, religioso. Então se prepare que nós temos coisas muito legais para estar trabalhando com vocês, mas muito legais mesmo. Então, vou interpretar, mas eu não sei o que o pastor vai falar. Como que você faz? O que você faz? Certo? Já pensou sobre isso? E aí? É uma questão muito interessante que acaba nos ajudando a refletir sobre isso, acaba ajudando a refletir sobre isso. Mas lembrando também, só aproveitando, né, que os surdos eles podem ver, porque a gente preparou bem visual, né? Tem um PowerPoint aí bem visual e eles vão, acredito que vai ser interessante também vocês acompanhar, certo? Então, o que fazer? Pessoal, a partir disso surge uma pergunta, olha só que é interessante a gente estar refletindo também, certo? Por quê, pessoal? Porque nós precisamos perceber e pensar em algumas questões. Por exemplo, o pastor vai falar sobre a Bíblia? O pastor vai falar sobre a Bíblia? Tem pessoas que falam assim, Gesiel, mas parece que isso é óbvio. O pastor ele vai falar sobre a Bíblia. Mas é importante você entender o seguinte: para o pastor, a ferramenta que ele vai utilizar é a Bíblia. Então você precisa saber se ele realmente vai falar sobre a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. A questão e a pergunta eu faço para vocês: qual a principal ferramenta do intérprete cristão? O que você acha? Qual que é a principal ferramenta do intérprete cristão aí? A principal ferramenta do intérprete cristão é a Bíblia. Isso mesmo. A principal ferramenta do intérprete cristão é a Bíblia. Você pode ter técnica, você pode ter especialização, pós, mestrado, doutorado, você pode ter tudo isso e a gente tem que incentivar realmente isso. Mas a ferramenta principal do intérprete cristão é a Bíblia. Essa é a principal ferramenta. A questão é que quando a gente entende que a ferramenta principal do intérprete cristão é a Bíblia, surgem outras perguntas. Como usar essa ferramenta? Como que a gente vai utilizar essa ferramenta? E lembrando que tudo isso é para a gente responder quando a gente não sabe o que o pastor vai falar, o que a gente faz. Então, a gente precisa entender. O pastor ele vai pregar ou falar sobre a Bíblia. Beleza. Qual que é a ferramenta importante do intérprete, a principal, vamos dizer assim, do intérprete cristão? É a Bíblia, certo? E aí, pensando nisso, nós precisamos saber como utilizar a Bíblia. Talvez você fale, Gesiel, é só abrir. Não é bem assim, não é só abrir, certo? Nós precisamos utilizar, assim como uma ferramenta, uma furadeira é utilizada para você fazer algumas adaptações aí dentro da sua casa ou na construção civil, enfim. Ela tem uma função específica. E a Bíblia, ela também tem uma função específica. E ela, nós entendendo essa ferramenta, ela vai nos ajudar aí muito, mas muito mesmo, em momentos como esse. Então, vamos lá. Mas antes eu quero dar uma notícia sensacional aí para você. Se você deseja aprender um pouco mais, numa aula totalmente prática sobre como melhorar a sua pregação em texto bíblico, isso aqui é mais para ouvinte, como que você faz isso de forma prática? Como que você interpreta Apocalipse? Como que você interpreta personagens bíblicos? Como que você utiliza classificadores? Como que funciona essas questões? Então, nós preparamos uma aula totalmente ao vivo, que não vai ser aqui liberada, né, como essas aulas que a gente está tendo, mas é importante só reforçar. E aí o link está na descrição desse vídeo. Então, se você quiser participar, corre lá e deixa o seu cadastro, tá bom? Para essa aula. Beleza, vamos lá correndo, pessoal. A nossa ferramenta
é dividida em duas grandes partes. E eu pergunto para você e você responde. Quantas partes? Duas, isso mesmo, duas. Sensacional. Muito bem. Então, a gente entendendo que a Bíblia é dividida em duas partes, isso já é um grande avanço. Isso já é muito importante. Beleza. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. Então, a primeira parte, anota aí. Se você não está anotando, no final vai ter prova, hein? No final vai ter perguntas aí. E, ai, meu Deus, se você reprovar, hein? Ai, meu Deus. Vamos lá, hein? Ó. Então, primeiro, a primeira parte que a Bíblia é dividida é o Antigo Testamento. Tudo bem, Gisel? Antigo Testamento, certo? Beleza. Não coloca velho não, porque velho é o diabo, certo? Põe Antigo Testamento, não Velho Testamento não, ok? Antigo Testamento. Muito bem. Pensando nisso, como que é que funciona essa primeira parte? Como que é? Então, você precisa entender essa ferramenta e esse resumo que eu vou passar para você, porque isso vai te dar uma noção muito, mas muito, muito boa, certo? Então, esse aqui, ó, sabe quando você pedia em sala de aula, eu não sei se você ainda estuda, mas chega próximo às provas, né? E aí você fala, professor, faz um resumo aí da matéria do semestre. Ô, professor, faz um resumão para mim? Beleza. Essa parte que eu vou passar para vocês com relação à Bíblia é o resumão, certo? Esse aqui é o resumão. E isso é importante você anotar. A gente vai falar sobre isso, porque isso vai ajudar vocês e muito quando você não sabe o que o pastor vai falar. Anote aí. Muito bem. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que na Bíblia, certo? Principalmente no Antigo Testamento, eles são livros que foram escritos aí 15 séculos antes de Cristo, certo? Então, foi nesse período antes de Cristo, certo? Num período aí de 1.600 anos aí antes de Cristo, que foi escrito. Ok? 1.500 anos. Isso é importante para você se situar. Esse é resumão. Anota aí, hein? Resumão é o atalho dos atalhos dos atalhos, hein? Beleza. Então é dividido em duas partes, Antigo, mas segura aí. Além disso, olha só, além disso, ela contém a lei de Deus dada a Moisés. Pronto. Primeiro resumão é que ele foi escrito muitos anos antes de Cristo, certo? E aí, o que você anota aí? Você coloca aí muito tempo antes de Cristo. Só isso. Você não precisa saber que foi a partir de 15 séculos antes de Cristo, 1.500 anos, 1.600 anos. Você não precisa saber disso. Você precisa saber que foi escrito muito tempo antes de Cristo. Anotado? Não? Então anota. Beleza, muito bem. Então, o segundo ponto é que contém a lei de Deus dada a Moisés. O que é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Então você escreve aí, ó. Certo? 10 mandamentos. Certo? Muito bem. Terceiro ponto importante aí do resumão. É resumão, hein? A história do povo de Israel e suas reflexões. Então, no Antigo Testamento, você vai encontrar que é algo muito escrito há muito tempo antes de Cristo, que é algo que contém a lei de Deus dada para Moisés, que é algo que contém a história do povo de Israel e suas reflexões. E aí eu quero saber uma coisa, depois de eu dizer esse ponto. E aí chega a previsão da vinda do Messias, que se deu por conta da vinda de Cristo, né? O Messias, Jesus Cristo. Então é esses 4 pontos aí que você precisa entender do resumão, certo? E aí eu preciso saber de vocês se até aqui tudo bem. Tá tudo bem até aqui? Tá conseguindo compreender? Tô falando muito rápido ou não? Mas se você estiver gostando, já deixa seu like aí, pra gente dar continuidade. Enquanto isso, eu tomo um pouquinho de água aqui. Muito bem. Então, pessoal, pensando nisso, a gente já entendeu esse primeiro ponto, certo? Beleza, beleza. O pessoal tá conseguindo compreender aí, tranquilo, tranquilo. Show, isso é ótimo, pessoal, isso é ótimo, isso vai nos ajudar aí muito, hein, para continuar aqui. Se vocês estão compreendendo esse resumão do resumão, já deixou anotado, já tá tudo certo, então vamos continuar, perfeito. Beleza, sim, ok, maravilha. Então esse é o resumão do resumão, ok? A gente precisa entender a estrutura dessa ferramenta que a gente utiliza. Então o resumão do resumão é esse. Isso, a Cristiane perguntou, né? É a previsão da vinda do Messias, isso mesmo. Isso seria da vinda, tá? A primeira vinda de Jesus, ok?
Beleza. Ok, sensacional. O pessoal tá gostando? Sim, sim, sim. Ok, vamos tocar o barco aqui porque tem muita coisa interessantíssima, hein? Se liga aí. Segura, aperte o cinto, pega o papel e a caneta e vamos lá. Muito bem. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Então vamos continuar que tem muita coisa interessante aqui. Muito bem. E aí a gente pensa no Novo Testamento. Qual que é o resumão do Novo Testamento? Resumão do resumão. Tem gente que vai falar assim, é a vida de Jesus. Não só isso. É por isso que eu tô aqui para facilitar a sua vida, hein? Resumão do resumão. Primeiro ponto que você precisa anotar e não esquecer é que são livros escritos após a vinda de Jesus até o final do século I, certo? Não? Ai, meu Deus, compliquei? Não, você só coloca aí, ó. São livros escritos depois da vinda de Jesus, certo? Pronto. Ou depois do nascimento de Cristo. Pronto, só colocar isso já é o suficiente, beleza? Até aí já é o suficiente para você compreender. Muito bem. Segundo ponto, é a vida e as obras de Jesus. Aí entra a vida de Jesus, a vida e as obras de Jesus. Os milagres que ele realizou, a vida dele, como que funcionou, como que se deu tudo isso, Sermão do Monte, enfim. Resumindo do resumindo, segura aí que isso é importante, é resumão do resumão, hein? A vida e obra de Jesus. Beleza. Terceiro ponto, a criação e expansão da igreja. Então, a criação e a expansão da igreja. Como que foi e se deu a criação da igreja cristã? Como que foi isso? A expansão. Então, tudo isso está no Novo Testamento. E, além de documentos de formação, a questão do povo cristão. Então, tem vários documentos aí nesse sentido registrado. Então, esse é o resumão do Novo Testamento. Beleza? Sim! Ok. Então, esse é o resumão do resumão do Antigo Testamento, do Novo Testamento. São os pontos importantes que precisamos deixar registrado. Fazendo a recapitulação aí para quem anotou ou para quem não anotou, né? Beleza, Antigo Testamento, ele vai escrito muito tempo antes de Cristo. Tem a lei de Moisés, que é os 10 mandamentos, a lei de Moisés que Deus deu para Moisés, certo? Tem também o povo de Israel e as suas reflexões, povo de Israel no deserto, povo de Israel no Egito e as suas reflexões, e também tem a preparação aí da vinda de Cristo. Beleza. Chegamos no Novo Testamento, mais 4 pontos, que é escrito depois da vinda de Cristo, nascimento de Jesus, fala sobre a sua vida e suas obras, também fala sobre a criação e expansão da igreja, e tem além de documentos de formação do povo do cristão, muitas informações sobre a formação disso, como que funcionou. Ai, acabou? Não acabou. Beleza. Então a gente já conseguiu compreender isso. A nossa ferramenta que a gente utiliza, a Bíblia, ela tem 2 partes, certo? Antigo e Novo Testamento. Essas 2 partes eu já passei um resumão do resumão. Até aí você já consegue entender e ter uma noção de como que vai funcionar e como você pode utilizar essa ferramenta para melhorar a sua interpretação. Então vamos lá, olha só. Então tem essas 2 divisões. Só que a questão é que dentro dessas 2 divisões existe o conteúdo desses livros. Ai, Gesiel, pelo amor de Deus, já estava achando tão difícil esse resumo do resumo. E agora você fala que tem mais conteúdo dos livros? Sim, tem os conteúdos dos livros, certo? Mas a boa notícia é que nessa live aí, nessa aula, você não vai precisar ler a Bíblia toda, nessa aula, certo? Muito bem, nessa aula você não vai precisar, mas depois sim. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Olha só, um ponto importante. Quando a gente vai falar do Antigo Testamento, a gente trouxe aqui um resumo do resumo para você. A gente trouxe o resumão, agora o resumo do resumo para tudo ficar resumido. Filosofei? Não, facilitei, hein? Facilitei. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Isso é importante, hein? Porque aqui a gente começa a ver como que funciona a nossa ferramenta. Como que a gente pode utilizar ela. Olha só. Então, primeiro ponto. Como que é dividido o Antigo Testamento? Primeiro, os livros da lei, ou resumindo, Pentateuco, certo? Ai, meu Deus, Pentateuco, o que significa isso? O que significa isso? Olha só, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Pronto, parou aí? É o Pentateuco. 5, certo? Muito bem.
E aí lembra daquela música que fala Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você vê que pra cantar não dá, né? Pra cantar não dá. Beleza, rapidinho, só fazendo uma pausa aqui rapidinho. A Gabriela tá viva, ela perguntou da questão do intérprete, né? Então, hoje a gente não tem, porque é uma aula exclusiva para ouvinte, mas você pode dar uma lida e acompanhar, tá bem visual. E aí, amanhã, a Kerma, ela vem para estar interpretando. Certo, Gabi? Certo, Gabi? Certo, Gabi? Beleza, beleza, beleza? Eu espero que sim, espero que sim. Ai, meu Deus, vai me perdoando aí, hein? Muito bem. Então, o Pentateuco. Ah, eu lembrei, Pentateuco. Pentateuco. Falando no Pentateuco... Ai, meu Deus, o que eu tava falando? Ah, Pentateuco. Beleza. É os livros da lei. Então você precisa só entender isso. Esse é o resumo do resumo do resumo. Pentateuco. Por quê? Você vai entendendo o que é os livros da lei, é o Pentateuco. E nesse ponto aqui, ó, o resumo é o quê? Vai falar sobre a criação, vai falar sobre a formação do povo de Israel. Então, basicamente, é esses dois pontos. Ah, a Gabi entendeu. Gabi entendeu? Beleza, beleza. Ó, criação e formação do povo de Israel. É isso que você precisa saber. Dos 5 primeiros livros da Bíblia, você precisa saber isso. É lógico que você vai ter que ler, certo? Mas você precisa saber isso aqui, ó. Criação e formação do povo de Israel. Só isso, Gesiel? Só. Por quê? Porque quando o pastor fala assim, ó, ai, meus irmãos, vamos abrir em Gênesis. Ai, meu Deus, Gênesis, rapaz, eu nem sei o que o pastor vai falar. Você já tem uma noção. Ou ele vai começar a falar da criação ou da formação do povo de Israel. Olha só que interessante. Pessoal, essa dica já valeu o seu like, hein? Se você não der o seu like depois dessa, facilitei aí 5 livros da Bíblia que você não vai precisar ler. Não, vai precisar ler a sua ferramenta, tem que ler. Isso aí não tem como você fugir disso, certo? Mas a partir do momento que o pastor falar, olha, o pastor falar assim, vamos ler Êxodo. Ah, a gente falou Êxodo. Você já vai saber que é o povo no Egito, povo saindo do Egito, povo no deserto. Você já vai começar a ter uma noção interessantíssima. Você já vai começar a ter essa noção, certo? Então, o Pentateuco, o livro da lei, isso é importante você deixar anotado aí. Esse é o resumo do resumo. Isso vai ajudar você nas próximas lives, nos próximos cultos, vai te ajudar e muito nessa interpretação. Você já sabe o resumo do resumo, beleza? Muito bem, essa é a primeira parte aí. A segunda é livros históricos. Ai, meu Deus, livros históricos, o que é isso? São os livros que vai descrever as guerras de Israel, certo? E a história dos reinos. Pronto, matou. Ah, livros históricos. Ai, Gisele, mas como que é os livros históricos? Livros históricos, ele começa depois de Deuteronômio. E aí Deuteronômio vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Pronto, esses são os livros históricos. Ai, Gisele, 9 livros, meu Deus do céu. E agora? Era 5, aumentou para 9, como que funciona isso? Você precisa só saber o resumo. Resumo, guerra e história dos reis. Pronto, resumiu. Guerra, história dos reis. Pronto, resumiu aí. Resumo do resumo do resumo. Esse resumo aqui que eu dei de 9 livros já valia seu like, hein? Muito bem. Por quê? Porque você já entende isso. Quando o pastor falou, vamos falar Josué, você já lembra, guerra, vai ter lá, vai falar sobre guerra, vai falar sobre a questão de armamentos, vai falar de luta, vai falar sobre várias questões. Pronto, beleza, você já tem isso na cabeça, então isso vai contribuir e melhorar na hora da sua sinalização. Se falou de Josué, a crônica, você já sabe, vai falar ou de guerra ou dos reinos, ou de guerra, beleza, muito bem. Terceiro ponto, divisão do Antigo Testamento, livros poéticos ou livros sapienciais, né? Que é relacionada à sabedoria e à poesia dos hebreus. Então esse livro começa com Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E Cantares também, né? Eclesiastes e Cantares, beleza. Entre os livros poéticos. Ah, quando fala de livros poéticos, você vai já saber que
Ah, vai estar relacionado com salmos, com provérbios, vai ser relacionado à questão de sabedoria ou poesia. Pronto, sabedoria, poesia. Sabedoria, poesia. Vai estar relacionado a louvores, cânticos do povo hebreu. É isso que precisa ficar na sua cabeça. Pastor, vamos ler salmos. Você já, opa, poesia, sabedoria. O pastor já vai falar alguma coisa nesse sentido. Então, é importante você já saber esse resumo. E depois os livros proféticos, né? Que aí entra profetas maiores e menores, e aí depois de Eclesiastes, é o restante aí até Zacarias, até Malaquias, beleza? Beleza, beleza? Malaquias, Zacarias, Malaquias. Quando vai falar de profetas menores, a gente se confunde, hein? Ai, meu Deus do céu. Então, o que você precisa entender? Que os profetas, tanto os menores como maiores, eles vão falar sobre arrependimento, vai falar sobre o povo eleito e a chegada do Messias, certo? Vai falar sobre arrependimento, povo eleito e a chegada do Messias. Pronto, você já sabe o resumão. Resumão do resumo do resumo do resumo do Antigo Testamento é esse que você precisa ter em mente. Você precisa ter em mente. Ah, Gisele, mas eu não li a Bíblia toda ainda. Ah, eu interpreto na igreja, mas ainda não li a Bíblia toda. É a sua ferramenta. E aí essa questão que talvez possa ser complicada e o Gesiel pode estar sendo até muito chato ou radical para alguns. Mas se você não manuseia, se você não utiliza, se você não lê a sua ferramenta, não lê o seu manual, como que você vai interpretar melhor? Ai, meu Deus, aí complica, hein? Deixa eu até tomar água que a garganta ficou até seca agora. Não tem como você interpretar e não tem como você saber o que o pastor vai falar se você não souber utilizar a sua ferramenta. Até aí tudo bem, pessoal? Deixa eu saber aí. Responde para mim no comentário aí se aí tudo bem, se tá tudo tranquilo, se tá tudo tranquilo, de boa na lagoa ou não, só para eu saber, pra gente dar continuidade aqui. Se essas dicas te ajudou, se isso já te ajudou, já contribuiu para você, tá melhorando. Próximo ponto é Novo Testamento, beleza? Então a gente fez um resumo do resumo aí com relação ao Antigo Testamento que a gente precisa entender sobre essa ferramenta. A gente precisa saber como que funciona, como que a gente vai fazer ou não. Ai, meu Deus do céu. Beleza. E aí a gente entra nesse ponto aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa saber do Novo Testamento. Que o Novo Testamento, ele contém os evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tararana. Continuei. Não? Tá, ok, beleza. Muito bem. Então, o que acontece com os evangelhos? Os evangelhos, eles narram a vida de Jesus, os ensinamentos, os milagres, as obras que Jesus realizou. Então, se alguém fala para você, assim, olha, vamos abrir no Evangelho, Evangelho, a vida de Jesus, ensinamento dele, milagre dele, alguma coisa relacionada à vida de Jesus. Pronto, já vai te ajudar e muito, vai ajudar você e muito, certo? Beleza. Então você deixa anotado aí, certo? Evangelho, vida de Jesus, resume aí, vida de Jesus, põe aí, vida de Jesus. Se você quiser tá fazendo aí um desenho no seu caderno, na sua folha, faz uma cruzinha assim, ó, vida de Jesus, beleza? Para você conseguir lembrar mais fácil, beleza? Vamos lá, pessoal, segundo ponto, hein? Segundo ponto é que o Novo Testamento, ele também vai tratar com o livro histórico no Novo Testamento. Tem. E o que acontece no livro histórico? É o livro de Atos, certo? O livro de Atos é considerado um livro histórico. E aí o que acontece? O livro de Atos, ele apresenta essa questão da instituição, expansão da igreja, certo? Lembra que a gente comentou sobre isso? Ou seja, a igreja cristã, o início dela, a sua expansão, então tudo isso começa no livro histórico. De qual? Atos. Atos dos Apóstolos. É considerado livro histórico. Só ele, Gesiel, no Novo Testamento? Só ele. Olha que beleza, livro histórico, olha que coisa maravilhosa. Boa, tranquila, só isso.
Então, o resumo dos evangelhos, vida de Jesus, livro histórico de Atos, começo da igreja e expansão dela. Pronto, beleza. Isso, pessoal, parece que não, mas ajuda muito quando você não sabe o que o pastor vai falar. Por N motivos. Por N motivos, você não sabe o que o pastor vai falar. Isso vai ajudar e muito. Você não vai ficar perdido. Você vai ter uma noção já. Você já vai se antecipar. Você já vai estar preparado para isso. Gesiel, mas se ele pegar uma história que eu nunca li, ou ele for falar algo que eu nunca vi na vida, você pode não ter visto na vida, você pode não ter ouvido nada na sua vida, mas isso é importante dizer, você vai ter uma noção de possíveis coisas que ele vai estar falando. Isso vai te ajudar? Com certeza vai te ajudar, com certeza. Isso aqui vai te ajudar e muito, muito. O que acontece é que esse resumo, essa forma de resumo, muitas pessoas às vezes não têm uma ideia de como fazer isso, certo? Não sabe como se preparar, como se argumentar nesse sentido, como preparar o seu estudo, certo? Então a gente vai trabalhar muito sobre isso. Pessoal, lembrando que depois, no final, no último dia aí dessa nossa live, né, na nossa sexta live, a gente vai disponibilizar o PDF para vocês, tá bom? A gente vai disponibilizar o PDF só para quem ficar aí, né? Todos os dias a gente vai estar disponibilizando o PDF para vocês, certo? Muito bem, muito bem. Depois, pessoal, essas lives aí o pessoal perguntou, provável que fica gravado, tá? A gente ainda não decidiu, mas é bem provável que a gente vai deixar gravado aí para vocês. Ok? Vamos continuar? Vamos! A Vânia falou, tem que cantar a música... Tem que cantar a musiquinha da Libras... Não, musiquinha, né? Da Bíblia em Libras. Cantando a musiquinha da Bíblia em Libras, é bom que você decora os livros, né? Você vai trabalhar da mesma forma que a criança ouvinte decora Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Você vai decorar também os livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Cantar não dá, né? O bom é que se você for cantar em língua de sinais, você vai usar só as mãos. Tim! Dica, beleza? Muito bem. Vamos lá. Ponto de número 3. Então, no Novo Testamento também vai falar sobre as epístolas. Epístolas. Resumindo, essa palavra difícil que eu não consegui falar aqui, que é cartas. Pronto, resumiu. Cartas. Pronto, resumiu isso. Você já vai conseguir compreender mais fácil. Se alguém for falar, epístolas, carta. Pronto, essa palavra é até difícil aí, certo? Cartas. Bom que você já vai entender. Mas o que fala sobre essas cartas? Aí são questões um pouco mais, vamos dizer, mais pesadas, mais complexas, que vão falar sobre doutrinas, vão falar sobre exortações, vai falar sobre o caminho, certo? Da comunidade cristã, dos fiéis. Então tudo isso vai começar a ser trabalhado dentro dessas cartas, né? Romanos, Coríntios, e aí vai. Então esse ponto aí é importante, muito estudo, você se dedicar bastante aí. Aí entra uma outra questão, Gesiel, nossa, você já tá querendo complicar. Falou, tem que ler a Bíblia toda, ai meu Deus do céu, e agora? É interessante você fazer um curso de teologia, certo? Ou procurar se aprofundar, principalmente em algumas questões aí, para você entender o que são as doutrinas, certo? Em alguns lugares as pessoas confundem um pouco só essa palavra doutrina, tá? Doutrina, pessoal, é diferente de costume, tá? Costume vai de cada região, cada tempo, cada igreja, mas doutrina são a base fundamental da fé cristã. Então as doutrinas, elas são imprescindíveis para você estar entendendo como que funciona e como você pode utilizar mais essa ferramenta. Mas isso a gente pode falar numa outra aula, que é um tema um pouco mais complexo aí. Beleza? Beleza? Sim! Então vamos correr. Vamos lá. O quarto ponto, que dentro desse contexto do Novo Testamento, nós vamos ter ainda a questão do livro profético, que é o Apocalipse. Se você acha que as epístolas ou as cartas são complicado, o Apocalipse então é o terror para muito intérprete. Terror para muito intérprete mesmo, certo? Então, o que acontece? No Apocalipse vai trazer a vitória de Cristo e a vitória da igreja, né, sobre as forças do mal e o juízo final.
Resumidamente, o que é epístolas? Ensino. Pensa nisso, ensino, ok? Ó, evangelhos, vida de Jesus e o desenho da cruzinha. Livro histórico, você coloca várias igrejas assim, põe desenho de várias igrejas, que é a expansão da igreja. Epístolas, que são as cartas, você desenha uma cartinha aí que fica mais fácil de você compreender. Beleza, e o quarto ponto é livro profético, que é Apocalipse, ou seja, você coloca juízo final, revelação, ou algo nesse sentido aí que vai facilitar o seu estudo. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo? Esse livro aí é o terror dos intérpretes, né? É muito complicado porque tem muitas metáforas, tem muitos. Precisa utilizar muitos classificadores, precisa entender o que está sendo falado. É por isso que aí entra a parte de você estudar um pouco, nem que for o básico na questão de teologia, você ter uma noção um pouco de teologia. Ah, Gisele, eu preciso ser acadêmico? Ai, meu Deus. Não, não, não. Não é isso que eu estou dizendo. A ideia é que você precisa ter uma noção. Assim como a gente está trabalhando a noção da ferramenta, né, que você precisa utilizar, você precisa ter uma noção aí do que é teologia, como que funciona, como que é essas questões, Apocalipse, como que é soteriologia, doutrina da salvação. Ai, meu Deus do céu. Para outra aula a gente conversa um pouco mais sobre isso. Beleza? Beleza. E aí? E aí? É só isso? Não, não é só isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, Gesiel, mas o meu pastor é meio complicado aqui, ou talvez a minha igreja, o ancião na minha igreja, ou o pastor, o bispo, ele não tem esse costume de passar, né? De passar o material antecipadamente, aquilo que ele vai pregar, aquilo que ele vai ministrar. E aí, eu não sei o que ele vai falar, eu não sei, mas não sei mesmo. Ponto. Essa parte que a gente trabalhou da ferramenta vai te ajudar, mas vai ajudar e muito, certo? Porque se ele falou, vamos abrir em Êxodo, o que você vai lembrar? Do resumão, do resumão, do resumão? Pode colar que eu deixo, pode colar aí na sua anotação. Isso, muito bem. O povo de Israel no Egito, o povo saindo do Egito, no deserto, beleza. Você já vai ter uma noção do que vai estar se tratando. Ah, o pastor falou de Levítico. Ai, meu Deus, Levítico. Ai, meu Deus. Ah, lembrou do resumão do Gesiel, lembrou. Ah, vai falar sobre as ordenanças, das leis, purificação. Beleza. Então, quando você não sabe o que o pastor vai falar, essa ferramenta, que é a sua ferramenta, que é a Bíblia do intérprete cristão, você já vai ter uma noção muito legal e você não vai ficar tão perdido, desesperado, você não vai precisar se descabelar, certo? Muito bem. Agora a questão é quando o pastor ele não dá para você o esboço ou o que ele vai falar. Ah, é complicado aqui, Gesiel, aqui. Você nem sabe como que é aqui. Você não sabe. Ai, meu Deus do céu. Tá. A Érica deu até uma sugestão aí de livro, Apocalipse e Mistério, beleza, interessante vocês procurar ver isso. Tá? Muito bem. Aí o que você faz? Pessoal, olha só. O que você vai fazer? Eu não sei o que o pastor vai falar, ai meu Deus do céu, ai tô suando aqui, eu não sei. O que você vai... Existem 3 coisas que você pode fazer. Quantas coisas? Quantas coisas? 3. Isso, 3 coisas que você precisa fazer, certo? 3 coisas que você precisa fazer. Vamos lá, então. A primeira coisa que você vai precisar fazer, já pega a caneta, se até agora você não pegou para anotar, vai anotar. Se até agora você não pegou, na prova que vai ter depois aqui no final, vai ter uma prova, é complicado. Ai, meu Deus do céu. A Elane é surda, tá? Eu vou explicar, né? Hoje a gente utilizou esse espaço para ouvinte, tá? Mas você surdo, você pode ver, ler, você pode ver as imagens. E é importante que amanhã tem intérprete. Amanhã, intérprete tem. Elane, ok? Combinado? Muito bem. Liege disse assim, olha, eu não sei se o Levítico é mais difícil do que Apocalipse ou Apocalipse que Levítico. O livro de Levítico é um livro à parte que a gente pode estudar,
né? É interessante, a gente tinha uma ideia, a gente pode trabalhar livros aí bíblicos de como interpretar, a gente pode trabalhar isso, tá? Mas nessa aula ao vivo que eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar algumas questões importantes que já tem com relação a essa questão que foi falado, né, pela Leme da Silva, que ela falou a questão do Levítico. Nessa aula a gente vai trabalhar algumas questões de como interpretar situações assim. Qual estratégia utilizar para interpretar textos bíblicos como Apocalipse, Levítico, textos poéticos, questões nesse sentido. Como que funciona? A gente vai trabalhar e vai ser um conteúdo bem mais denso, aí, bem mais puxado, bem mais específico, bem prático também, tá? Então, deixa anotado aí. A Elane, ok, beleza. Amanhã, hein? Ok, vamos lá então, pessoal. 3 coisas que você pode fazer. 3 coisas que vai ajudar você aí nesse desenrolar, nesse desenvolver aí com relação a quando não souber, né? Ou quando não souber o que o pastor vai falar. Quando você não souber o que você vai fazer. Primeira coisa, você vai perguntar para ele. Olha só, Gesiel, o que acontece? Muitas vezes nós ficamos com receio de fazer isso. Muito receio que eu tive de fazer isso. Mesmo meu avô sendo pastor, meu pai sendo pastor, tendo tio pastor, eu tinha receio de fazer isso. Por quê? Porque em muitas igrejas, em muitas realidades, a questão do departamento de Libras ou Ministério de Libras, né, é diferente. É algo novo. Para muitas pessoas é algo que ainda está caminhando. Por incrível que pareça, em 2020 tem muitas coisas relacionadas ao Ministério com Surdos que parece que está começando, certo? O que acontece? Quando a gente vai falar sobre isso, é importante você perguntar para o pastor. Mas como que eu faço isso? Como que eu posso fazer isso? Certo? Antes do culto começar. Primeira coisa. Antes do culto começar. Gesiel, mas aí eu não vou ter tempo para saber. O culto começa às 7 horas. E eu vou 5 para 7 falar com ele? Tá bom? Já tá bom. Já vai ajudar. Já vai ajudar. Gesiel, mas e se ele falar assim, que ele vai pregar nos livros... vamos pensar aqui, me ajuda aí. Ele vai pregar nos livros históricos do Antigo Testamento. Aí você, meu Deus, Antigo Testamento, o resumão Gesiel falou lá, entendi, beleza, Antigo Testamento, eu sei que vai falar da criação, vai falar do povo de Israel, vai falar das profecias, beleza, já entendi, mas, histórico, aí você lembra, histórico, guerra e reinos, beleza? Vixe, ele vai falar alguma coisa sobre guerra ou reino, aí você já ajeita, aí você já se prepara, beleza? Ele vai falar sobre guerras ou os reis, rei de Israel, alguma coisa nesse sentido, beleza? Já tô preparado, já é um passo, certo? Então é interessante perguntar, e aí, pastor, qual que é o tema? Qual que é o tema que você vai falar, pastor? Só pra gente ter uma noção aqui, E por que eu tô dizendo isso? Porque tem algumas pessoas que não se sentem tão confortável em estar dando principalmente alguns pastores, tá passando o material antes, de passando o esboço, passando o tema, enfim. Mas isso é uma forma de você estar se aproximando. Você vai falar, pastor, eu quero saber todos os detalhes que você vai pregar, eu quero saber. Se você nunca fez isso. Então é interessante você falar, pastor, qual que é o texto que o senhor vai pregar? Eu só preciso saber isso. É lógico que vai precisar saber muito mais, mas para começo, para quem nunca te deu, você já chega e fala assim, pastor, qual que é o tema? Só para eu saber, só para ter uma noção, é Antigo ou Novo Testamento? Qual que é o livro? Pronto. Isso já vai ajudar você melhorar e muito. Sim ou não? Sim, vai ajudar você melhorar e muito. Então você pergunte pro pastor. Gesiel, mas só tem eu na igreja, é só eu que sou intérprete na igreja. Como que eu faço isso? Pronto, a gente entra pro segundo ponto aí, ó. O segundo ponto é você coloca alguém responsável para isso. Gesiel, mas na minha igreja não tem ninguém que sabe Libras. Isso é só eu. Não tem problema. A pessoa que vai ficar responsável para isso não precisa saber Libras. Não precisa. Pode ser um adolescente da igreja, pode ser um jovem, pode ser um irmão que tem mais afinidade. Certo? E aí você coloca ele como responsável para estar ajudando, né? A Natália disse, o texto base, né? Isso. Qual que é o texto base, pastor, que você vai utilizar?
Vocês percebem, pessoal? Então você coloca alguém responsável para ir lá. Por quê? Porque quando aquela pessoa foi lá, pastor, qual que é o texto base? Qual que é o texto que o senhor vai usar? O pastor fala, ó, fulano, João 2, por exemplo, falou João 2. Aí a pessoa entrega para você João 2 lá, você, João 2, Novo Testamento, aí você já vai, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, lembrei, João fala da vida de Jesus, milagre de Jesus, da história de Jesus, beleza, pronto, você já sabe mais ou menos o que vai fazer. Aí o que você faz? Você vai pegar o quê? Sua ferramenta, isso, se respondeu que você vai pegar a Bíblia, a sua ferramenta, vai ganhar uma estrelinha, hein, na última live, hein, beleza? Muito bem. Beleza, aí você pega a sua ferramenta e dá uma olhada lá em João 2, pronto, dá uma olhada lá, tá, entendi, vai falar sobre isso, João 2 vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus, pronto, já vai acender a luz, primeiro milagre de Jesus. Tá, vai falar sobre a multiplicação dos vinhos. Dos vinhos, ó, da água em vinho, né? A transformação da água em vinho. Pronto. Beleza. Tá. Vai falar até a mãe de Jesus, discípulos. Beleza. Tá bom, tá ótimo. Maravilhoso. Pronto. Que mais? Não vai falar de festa, casamento. Beleza. Pronto, você já vai anotando, faz um breve resumo ali, um rascunho, e isso vai ser um suporte maravilhoso para você quando você não sabe o que o pastor vai falar. Certo? Esse é o momento que todo mundo fala, muito bem. Isso vai ajudar você de uma maneira assim, ó, fantástica. Perguntar pro pastor e depois você coloca alguém ali. Por quê, pessoal? Aí a gente entra no terceiro ponto. O pessoal disse ali, né? A Natália falou que o pastor dela vai de Gênesis a Apocalipse numa pregação de 50 minutos. Aí a importância de entender a ferramenta e saber usar, viu? E mesmo assim é difícil, é complicado, é tenso. Ai, meu Deus. Certo? Muito bem. Por quê? E é bem lembrar, Natália, isso a gente vai falar também quando acontece isso. Como melhorar a nossa interpretação de textos bíblicos, pregações, quando o pregador vai de Gênesis a Apocalipse. O que a gente precisa saber? Como que a gente faz isso? Ele vai de Gênesis a Apocalipse, ai meu Deus, como que funciona isso? O que significa isso? Então a gente vai trabalhar essas questões de uma forma um pouco mais prática na nossa aula, que a gente vai estar ao vivo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela, porque a gente vai no terceiro ponto. Porque tudo isso que você fez, você utilizar a ferramenta, preparar a ferramenta, estudar a ferramenta, entender o resumão do Antigo Testamento, resumão do Novo Testamento, entender a questão dos livros do Pentateuco, livros históricos, livro poético, entender a questão dos profetas, depois vai para o Novo Testamento, você entende a vida de Jesus, livro histórico, epístolas, cartas, lembra das cartas, muito bem, questão do livro de revelação, profético, beleza, você entendeu o resumo do resumo, tudo isso você já entendeu, beleza, isso é uma parte. Gesiel, nossa, eu achei que era fácil. Eu achei que era só balançar a mão lá na frente da igreja. Aí apertou. Ai, meu Deus. Se fosse só isso, mas não é, ok? E eu não venho dizer isso para te desanimar, não. Eu venho dizer isso para te desafiar a utilizar muito melhor a sua ferramenta. É para isso, é para te desafiar. E eu tô para te ajudar da melhor maneira possível aí, nas minhas limitações, mas vou procurar te ajudar nesse processo. Pode ficar despreocupado. E a gente entra no terceiro ponto, que você vai mudar a cultura. Gisele, como que funciona isso? Com todos esses passos que a gente comentou, você vai começar a mudar a cultura. Por quê? Porque você vai começar a perguntar pro pastor antes do culto, né? E o pastor, você chega 15 minutos antes do culto começar. Vamos pensar que você chega, tá? Beleza, você chega 15 minutos antes do culto começar, o pastor ainda não chegou, o pastor chegou ali, pronto. Aí você, o pastor, o ancião, qual que vai ser ministrado aqui? Beleza. Aí tem gente que perguntar, Gesiel, mas na minha igreja é por revelação. Tem muitas pessoas que pensam isso, né? Porque tem algumas igrejas que têm determinados costumes ali e falam, é o meu por revelação. É impossível, quer dizer, é impossível eu descobrir
o que o meu pastor vai falar. É impossível, porque às vezes é um ancião, às vezes é outro, é revelação. Como que funciona isso? É praticamente impossível. E aí o que você faz? Aí você já tem a ideia desse resumão da ferramenta, de como que funciona, qual o texto, quais livros, como que é a estrutura, e isso já vai te ajudar e muito, principalmente, se na sua igreja, principalmente aí, for essa que vai trabalhar essa questão da cultura, tá? Então, para mudar isso, muito bem. Beleza, o terceiro ponto é mudar a cultura. Ficou em cima aí o vídeo, tá, pessoal? Ficou um pouco em cima o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo alterar o vídeo aqui, porque ficou bem em cima, né? Pera aí, pessoal, que vamos ver se eu consigo alterar aqui, que ficou bem em cima. Ficou bem em cima do texto aí complicou, né? Ficou bem em cima do texto aí, complicou. Beleza, eu acho que agora melhorou. Vê se melhorou aí, pessoal. Muito bem, vê se melhorou. Acho que vai melhorar. Então, vamos lá. Por quê? Você vai mudar a cultura, certo? A Fátima comentou, o pastor chega, os irmãos já o cerca. Beleza. Aí fica praticamente impossível e difícil acesso. Então, Fátima, é interessante você chegar primeiro que os irmãos que vai cercar. Fica lá para abrir a porta do carro do pastor. Pronto, já fica lá no estacionamento. Já fica lá guardando. Oh, vem, pastor, dá uma ré, vem. Pastor desceu, pastor, preciso fazer uma pergunta, é só uma. Ai, menina, não, é só uma, pastor. Qual é o texto? Qual texto você vai pregar? Pronto, qual o tema? Pronto. Ah, o pastor, tá bom, é isso, Deus é amor. Pronto, já preparou ali, você já tem uma noção de como vai funcionar. E isso, pessoal, você fazendo isso com uma constância, com toda a cordialidade, com toda a cordialidade, com todo o respeito, né? Porque ele é o líder da igreja, você precisa entender isso. Sem o acompanhamento do pastor, sem a ajuda dele, o trabalho não desenvolve. Então é preciso entender isso. Porque para uma cultura ser mudada, leva um tempo. É algo que não é assim do dia para a noite. É por isso que é importante, pessoal, é muito importante vocês começar a ter essa proximidade aí com o pastor, perguntar, mas ele é muito bravo. Mas só uma pergunta, pastor, com licença, por gentileza, eu precisava da sua ajuda. A gente é do departamento de Libras, eu precisava entender um pouco do sermão, daquilo que você vai pregar antecipadamente, que vai melhorar. O pastor, só vou falar o tema. Tá ótimo, maravilha. Nossa, só o tema. Vixe, pastor, já vai me ajudar aí muito. Maravilha, pronto. Já sabe o tema. Na próxima, pastor, lembra que você falou o tema? Eu estava estudando, eu percebi que se eu conseguir falar o versículo ou o texto que você vai usar além do tema, vai me ajudar, hein? O pastor, é? Então tá bom, é texto tal, Antigo Testamento. Já sei onde é, o resumão de Gesiel falou, tá anotado, pega o seu caderninho de anotação que você tá anotando aí, eu acredito que você esteja anotando, beleza? Pega seu caderninho de anotação, dá uma olhadinha. Já sei o livro que o pastor vai falar, o resumo mais ou menos, como que tá, como que vai funcionar. Pastor, muitíssimo obrigado, ajudou demais, ajudou muito. Pronto, depois de um tempo, você vai chegar para ele e falar, pastor, lembra que você me deu o tema, deu o texto? Você não sabe o quanto você me ajudou, pastor. A gente tem melhorado aqui, a interpretação tá ficando uma qualidade, um nível maravilhoso, os surdos têm gostado, têm entendido. Mas, pastor, sabe o que eu preciso? Se o senhor conseguir para mim, olha, mas já me ajudou muito. Mas se o senhor conseguir para mim o esboço, só os tópicos do que o senhor vai falar. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Nossa, pastor, já vai me ajudar muito. Pronto, isso aí já é um passo a passo. Você vai mudando a cultura, o pastor já vai entender. Quando o pastor te vê igual a Fátima de flanelinha, o pastor vai lá, não é mais interno, vai ser o flanelinho. O pastor viu chegando lá, já sei o que você quer, é isso. Pronto, você já vai começar mudando essa cultura, tá, pessoal? Então isso vai ajudar isso vai ajudar muito, tá? O Rodrigo comentou aqui, né, que na igreja dele que na igreja dele é por revelação, né? Então tem a obrigação de decorar resumão. Ei, Rodrigo, isso é essa a ideia, cara. É essa a ideia. Porque às vezes o pastor, ele vai ou o ancião, né? Às vezes, nesse sentido, o pastor, por exemplo, que você tem uma facilidade maior de entregar, de conseguir esse contato. E se o pastor quebra o celular, esquece, chega atrasado, você se atrasa, acontece imprevisto, você não consegue. Você precisa saber o resumão, certo?
Então, mas isso vai ajudar muito, ajuda demais. Isso aí é muito bom, certo? A Jaqueline disse, né, que os intérpretes da igreja sabem do resumo antes. Isso aí é sensacional, pessoal. Só que em muitos lugares, Jaqueline, isso precisa ser com o tempo, né? Precisa mudar essa cultura. E como que você muda? É aos poucos. É dando um passo de cada vez, indo aos pouquinhos. Não adianta você chegar chegando aí e você, pastor, o departamento de Libras começou e eu preciso disso, pastor. Não. Eu não criei um departamento para ter mais trabalho. Eu criei um departamento e eu tô para ajudar, mas é que vocês me ajudem. Né? Então, para evitar conflitos, evitar que o trabalho não se desenvolva, é muito importante. Você tem esse feedback, se aproxime, vai com jeito, né? A Fátima disse, leva até um copo de água, excelente, né? Você diaconiza lá, se puder, claro, né? Tem igrejas que tem essa liberdade, você vai e você consegue aí ter um acesso mais fácil com o pastor, mas se não... não pode ir lá no púlpito, pede para um diácono, faz favor, ou escreve um bilhete, né, manda, é muito importante isso, certo? Beleza, a Jaqueline disse, né, que na igreja dela todos entendem, né, que a importância, beleza, isso é maravilhoso, você tá no céu, hein, Jaqueline? Tá no céu e não sabia, hein? Muito bem. Então, é muito importante isso, pessoal. A cultura, ela vai ser mudada um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Não tem como você querer mudar as coisas da noite pro dia. Principalmente algo que nunca teve. Imagina a sua igreja, nunca teve departamento de Libras, nunca teve intérprete, nunca teve surdo, e começa o trabalho, não só para o pastor, mas para todos. Que ainda não tem essa sensibilidade, não tem esse olhar diferenciado, vai ser um choque muito grande, né? Porque em muitos momentos, e a gente vai falar isso aí durante os dias, às vezes o intérprete ele vai acabar tirando a atenção em algum momento, ou do grupo do louvor, ou do pastor, né? Ou alguma coisa nesse sentido, mas não porque ele quer. Alguns sim, mas isso é tema para outro momento. Mas é porque a língua de sinais ela é muito visual, muito expressiva, e às vezes as pessoas não estão acostumadas e elas vão olhar mesmo, tá? Então, essa questão da cultura é com o tempo. E aí, depois de um tempo, as pessoas nem vai mais ligar, nem vai mais lembrar que você está ali interpretando. Tem gente, depois que mudou a cultura, as pessoas nem vai lembrar. Então, por isso que é importante a conversa com o pastor, conscientização da igreja. E aí, esse passo a passo, essas coisas vão ser melhoradas aos poucos, né? O Danny disse, meu pastor é uma bênção. Ok, pessoal, tá no céu aí, hein? Sensacional. Pessoal, isso é muito bom. Isso é muito bom, bom mesmo. Então, pessoal, por hoje é só. Finalizando mais um conteúdo maravilhoso, preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.